Olá pessoal, então dando continuidade ao estudo dos órgãos vegetais, agora nós vamos estudar o caule de dicotiledônia. Lembrando que a lâmina que nós vamos observar aqui é o caule de dicotiledônia em crescimento primário. As dicotiledôneas apresentam crescimento primário e secundário, só que é impossível de nós fazermos uma lâmina do caule em crescimento secundário, porque já está suberificado, já está grande, espesso. Não existe eu fazer um corte e colocar na lâmina para observação. Então, nós estudamos o parâmetro de crescimento baseado na estrutura primária. Então, revestindo externamente, já que está em crescimento primário, eu tenho a epiderme. De todas as videoaulas que vocês estão vendo dos cortes histológicos, a epiderme aqui é que dá melhor para se observar nessa lâmina. Observem aqui que eu tenho quem? A epiderme com seu formato justaposto, certo? Sem substância intercelular, então não tem substância entre as células estão fortemente unidas, fazendo a função do tecido de revestimento, que é o quê? Proteger o órgão vegetal. E no caso aqui, protegendo o caule de dicotiledônia, certo? Logo abaixo do caule eu observo as células do colênquima, certo? Aqui observando o tecido de sustentação. E aí, agora nós podemos observar como que estão dispersos os feixes condutores de seiva, certo? Como é essa organização? Lembrando, em monocotiledônia, os feixes eles estão dispersos no parênquima. Não tem uma organização, eles estão soltos sobre o parênquima de preenchimento. Na dicotiledônia, se eu passear aqui ó, com uma lâmina, eu observo que os feixes condutores eles estão dispostos de forma concêntrica, ó, eu vou descendo aqui, ó, ela é circular, né? Na periferia. Então, os feixes, o xilema e o floema, eles estão onde? Na periferia. E se eu for para o meio da lâmina, ó, todo o meio é parênquima de preenchimento. O que é o parênquima de preenchimento? Que vai preencher o órgão em crescimento primário. Futuramente, com o surgimento dos meristemas secundários, aqui vai ser o quê? Repleto de xilema. O xilema vai formar a parte central do caule de dicotiledônia, dando origem ao cerne e ao alburno, que é o xilema funcional e não funcional. Então, observando aqui, nós vamos ter a epiderme, certo? Aqui revestindo o colênquima e aí os feixes condutores. Sempre observando a regra, que se torna repetitiva, né? Nós temos aqui o xilema para dentro, com suas células maiores, mais compíscuas. Observem aqui ó, o tamanho dos xilemas, certo? Aqui eu vou ter o floema, que vai fazer a condução da seiva elaborada, sempre voltado para fora. Então, ó, lá é a parte externa do órgão, né? Que tem a epiderme. Aqui é o floema, aqui o xilema. E aí, nós vamos ter aqui quem? O procâmbio, que é o meristema primário. O procâmbio dá origem ao floema e ao xilema. Quando a célula entrar, quando o órgão começar o crescimento secundário, o procâmbio vai ser substituído por quem? Pelo câmbio. E aí o câmbio vai trabalhar exaustivamente na divisão celular, dando origem ao xilema secundário e ao floema secundário, que é o que vai fazer com que a planta aumente o seu tamanho, que o órgão engrosse e de fato pegue e faça o crescimento, que aumente a estrutura do órgão vegetal. Então, todo feixe condutor aqui, certo? Com floema, xilema, procâmbio, internamente o parênquima. Lembrando que no caule de dicotiledônia, nós vamos ter o quê? A presença de uma estrutura eustélica. O que é eustélica? Quando há divisão aí do córtex e da parte central. Então, nós temos o córtex aqui externamente e aqui inicia-se a parte central com os feixes condutores de seiva. Certo?